Bom, hoje nós vamos responder mais uma pergunta, né, que a gente viu nas redes sociais, né, nas comunidades de escritores, e hoje é como definir o gênero literário da sua obra. Na verdade, a pergunta veio porque uma pessoa estava questionando, até a gente vai falar disso mais no finalzinho, né, como definir o gênero da obra dela se ela está trabalhando com mais de um gêneros. E a coisa mais normal, se for para pensar, o autor mesclar gêneros literários. É muito raro um livro, né, que seja só de um gênero literário, não misture elementos de outros gêneros. E o problema é que quando você define um gênero, o seu livro vai terminar sendo colocado num lugar, né, na livraria ou num site, num lugar, e você tem gêneros que vendem mais e gêneros que vendem menos. Então, às vezes, você colocar o seu livro num gênero errado, então ele vai vender menos, de repente porque um gênero vende mais do que o outro, e vai vender menos porque a pessoa que encontrar ele no gênero errado vai perceber que está no gênero errado e muito provavelmente não vai comprar, né? Então, por exemplo, quando a gente lançou recentemente um vídeo sobre o western, né? E a gente comentou de na verdade de vários, mas de dois subgêneros do western, que seria o quê? O western estranho, né? O western com elementos às vezes de FC, ou de mistério, de algumas outras coisas, ou o ligado com fantasia. Então, você percebe que o gênero principal já está definido? É o quê? É um western com elemento estranho, é um western com elemento fantasia, ou é um western com elemento romance. Por quê? Porque, de repente, isso vai no western porque a pessoa que lê o western vai ler um western com estranho, de repente vai ler um western com fantasia. E não necessariamente uma pessoa que gosta de fantasia vai ler uma fantasia que acontece num western. Ou um cara que gosta de FC, ou um cara que gosta de romance, vai ler um romance que acontece no western. Na verdade, romance é até um exemplo, não é nem tão um exemplo bom, porque westerns com romance é muito normal as pessoas gostarem. Mas no caso de... Então, você percebe assim, um western com fantasia deve vender mais fácil do que uma fantasia acontecendo num western. Então, a determinação de ser um subgênero do western é muito normal, né? É a mesma coisa, por exemplo, se você pensar na própria romantasia, esse gênero que surgiu recentemente, que é o romance com a fantasia. Então você percebe que é uma fantasia com romance. O foco está na fantasia. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa que gosta de romance vai gostar de um romance acontecendo num mundo de fantasia. E uma pessoa que gosta de fantasia, ou de fantasia e romance, vai gostar. Então tem uma lógica, né? É a mesma coisa se for para pensar, por exemplo, na trilogia O Último Policial, né? Que é um romance policial, que é uma FC também, né? Trabalha um conceito de distopia, em que um meteoro vai destruir a Terra, só que o policial está resolvendo os casos enquanto isso. Então, mas o que acontece? O elemento policial se sobrepõe ao elemento de distopia. Então é um policial com distopia, não uma distopia com policial. Então esse é o ponto, entendeu? É o que se sobrepõe, né? Então, por exemplo, Discworld, que é uma comédia acontecendo com fantasia. Não necessariamente todo mundo que gosta de fantasia vai gostar de Discworld, porque não necessariamente gosta de comédia. Mas muita gente gosta de comédia e fantasia e termina gostando de Discworld exatamente porque mescla os dois, né? Mas é mais uma comédia do que uma fantasia, né? Outro exemplo, no UFC, o Fahrenheit 451, né? Que é uma UFC trabalhando um conceito de realidade alternativa com distopia. Então, FC vem primeiro, né? Depois vem a realidade alternativa, depois vem a distopia, né? Então, é esse tipo de coisa que você tem que pensar, né? Por exemplo, eu escrevo steampunk, né? Eu já até comentei a respeito. Qualquer coisa, o steampunk é um gênero que ele abraça muitos outros gêneros. Então, ele pode ser um FC de steampunk acontecendo no futuro, ela pode ser uma realidade alternativa. Então, o steampunk deu continuidade no mundo atual a steampunk. Ela pode ser um romance steampunk, é uma coisa que acontece ali, né, nos 1800
e é um romance, e pode ser de repente uma fantasia steampunk que o mundo mistura a fantasia steampunk como é naquela série de TV. Como é que chama aquela do que tem as fadas? O Carnival Row? O Carnival Row, que tem um elemento de fantasia, tem um elemento steampunk. Então é aquela coisa. O steampunk, no caso do Carnival Row, tá mais. Eu acho que a fantasia, nesse caso, a fantasia é maior e se sobrepõe ao steampunk. É uma fantasia com steampunk. Mas no 90% dos casos, o elemento steampunk se sobrepõe a outro elemento que está sendo apresentado. Então é aquela coisa, você precisa verificar o peso da coisa, né? Então não é qualquer história de steampunk vai ser steampunk antes e depois outro gênero ou um subgênero. Não, esse é um exemplo. Então é a mesma coisa, né? Então se isso acontece no futuro, você vai ter um UFC, você vai ter uma distopia, você vai ter um space opera. O outro gênero pode ser um romance, um policial. Quer dizer, esses elementos, né, o space opera, o distopia, vão se sobrepor normalmente ao romance, ao policial, a menos que, como já no exemplo dado do último policial, o elemento policial se sobressai. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Normalmente, onde ou quando a história está acontecendo se sobrepõe ao outro gênero, mas isso não necessariamente é verdade. Então é a mesma colocação a própria pessoa que fez a postagem. Ela falou: a minha história é uma FC com elementos de fantasia. Percebe como na própria apresentação ela já determina que a história dela é uma FC com elementos de fantasia? Então ela não é uma fantasia com elementos de FC, né? Não é uma história que de repente uma nave espacial desceu em termos de alienígenas num mundo de fantasia e a fantasia se sobrepõe à FC. Então é isso, na verdade, que você tem que pensar. Qual é a base, o que é mais forte. Imagina uma apresentação, exatamente o ponto. Como é a sua história? Minha história é uma FC com elemento de fantasia. Pronto, olha, FC é o elemento maior. Minha história é um steampunk, mas é uma aventura, ou é um policial. Por quê? Porque praticamente todos os leitores de steampunk não vão ligar para o subgênero no qual ele está sendo apresentado. Eles vão gostar por ser um steampunk, evidentemente se for bem escrito. Não estou discutindo que qualquer steampunk vai ser bem aceito. Mas não necessariamente o pessoal que gosta de policial vai querer ler um policial escrito numa ambientação de steampunk. Então você percebe a diferença que a gente coloca, essa questão que eu coloquei no começo de vende mais ou vende menos, né? Talvez policial venda até mais que steampunk, mas você não vai vender o seu colocando que ele é um policial antes de ser um steampunk, porque muito provavelmente o cara que lê policial não necessariamente vai gostar de steampunk, enquanto o cara que lê steampunk não vai ligar se for um policial. Eu mesmo já li aventuras de steampunk, mistérios de steampunk, policial de steampunk, né? Então, assim, sendo uma boa história de steampunk, o subgênero nenhum importa. Então esse é o ponto. Então você pensa o seguinte, assim, vamos determinar gênero e subgênero, né, para saber qual é o gênero principal da sua obra, né? Qual foi a base que você escreveu? O que é mais pesado? Imagina você fazendo uma apresentação para alguém, para um leitor, para um editor, né? Como você definiria? Pensa nisso. A minha história é, como a gente já falou, uma FC com elementos de fantasia. Poxa, a pessoa faz a pergunta, ela já responde no próprio postagem. Você está respondendo, é uma FC com elementos de fantasia. Então é uma FC, o gênero principal, né? Como você definiria a quarta capa, né? Pensa num texto para o cara, como é que eu colocaria na quarta capa do meu livro? Meu livro é desse jeito, é esse gênero principal. Pronto, como é que é a orelha? Então, esses são os elementos que você tem que pensar. Pegue todos os exemplos que a gente comentou, exemplos em que o UFC se superou em relação ao policial, o policial se superou em relação ao UFC,
o faroeste superou em relação à fantasia, ou ao romance, ou ao policial. Então é para você ver qual é o gênero, qual é o subgênero, né? E determinar seu livro corretamente. Isso é muito importante, porque se o livro for colocado no setor errado, seja da livraria, seja no site, se a pessoa está procurando por livro de um dado gênero, né, na Amazon, por exemplo, e pode não dar de cara com o seu livro, né, isso é um problema. Né. Como eu falei, é uma pergunta que ela parece básica, mas não necessariamente é, né? Às vezes as pessoas realmente têm dúvida e é interessante estar respondendo isso, até porque, como eu falei, no meio editorial isso pode gerar uma complicação que faça seu livro vender menos. Né? Eu espero ter respondido, né, a pergunta de uma maneira que ajude você a determinar o gênero e o subgênero do seu livro. Né? Como sempre, se você gostou, curte, ajuda a gente muito. Né? Comenta se você já teve esse problema, conhece alguém que teve esse problema. Né? Ou, de repente você tem um livro que com mais de uma história, com mais de um gênero, determina aí, coloca de repente um comentário, né? Repassa para o seu amigo que está com essa dúvida, né? Que às vezes está escrevendo um livro com mais de um gênero, o que é mais normal e não sabe como definir. Né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Insta, a gente está sempre postando coisa nova, né? E até a próxima.